Hotel onírico onde cada porta esconde um segredo, Sentimental Palace marca o retorno de Ima após 6 anos. Para desvendar os mistérios e todo o processo de produção do trabalho, que ainda conta com nomes como Lucas Silveira da Fresno, Jupe do Bairro e Sofia Chablau, eu recebo a Ima e o produtor Fernando Richbiter em mais uma edição do Por Trás do Disco. Oi pessoal, eu sou o Kleber Fak e no programa de hoje eu recebo ela, a Ima e o produtor Fernando Richbiter para conversar sobre Sentimental Palace. Sejam muito bem-vindos, meus queridos. Olá, muito obrigada. Prazer estar aqui de novo nesse podcast maravilhoso. Chiquérrima. Olá, Kleber. Feliz de estar aqui de volta também. Já participei algumas vezes, acho que é, a quarta vez que eu participo. Segunda vez no música. Por Trás. Exatamente. Bom, vamos lá. Ima, quando eu te encontrei no Show da Pluma, lá na Casa Natura Musical há alguns meses, eu comentei contigo que em 2020, quando você lançou a música No Aquário, já existia uma perspectiva de um retorno com um novo álbum de inédita seu dentro de poucos meses. Essa era a informação da época. Obviamente, essa perspectiva não se cumpriu, afinal, são 6 anos desde seu último trabalho de estúdio, O Par de Olhos, lá de 2019. Então, eu queria que você contasse pra gente como que foi esse processo de construção desse trabalho, de organização, de montar esse repertório até chegar no que a gente tem hoje, que é o Sentimental Palace, porque mais do que um disco, ele é praticamente um lugar, um conceito, um ambiente ali a ser explorado, né? Eu acho que quando a gente faz um disco e pensa numa carreira, é normal a gente já pensar num próximo, entender o que vai vir depois. Então, eu fiz ali O Par de Olhos em 2019. E ali, em 2020, eu já estava, nossa, qual será o meu próximo disco? E já muito afim de fazer, de começar esse processo. Só que aí, com a pandemia, eu dei uma parada, tive bloqueio criativo, passei por uma série de questões, principalmente de saúde mental mesmo, devido à pandemia. E isso me deu uma paralisada. Eu nunca parei de compor, mas eu acho que, para mim, um disco realmente tem que ser um mergulho mais profundo, tem que vir com uma ideia. E, para mim, assim, eu não estava ainda conseguindo entender o que era o disco. E aí, quando eu vou entender o que é o Sentimental Palace, o que é o segundo disco, foi em 2023. Então, assim, não faz tanto tempo, né? Faz bastante tempo do Par de Olhos pra cá, mas quando eu decido o que vai ser o segundo disco, a coisa caminhou um pouco mais rápido, assim, foi mais fluido, né? E esse conceito, essa ideia de trabalhar um cenário, esse hotel ali para as emoções, para os seus sentimentos, da onde que veio isso? Isso veio durante a construção ou você já foi um ponto de partida para você montar essas faixas? Então, eu acho que, na minha cabeça, desde a pandemia, eu acho que foram acumulando assuntos e temas que foram me atravessando profundamente. E em 2023, eu passei por processos muito pesados, assim, na minha vida, que me reviraram do avesso. E aí, quando eu entendi, e eu falei, gente, as músicas que eu tô escrevendo estão falando desses temas, mas eles são muito diversos. E, ao mesmo tempo, eles são importantes para mim, eu acho que faz um sentido, tem uma narrativa, tem uma coisa. E aí eu cheguei na ideia do hotel como esse lugar para abrigar esses pesadelos, esses monstros, essas inquietações. Então, também foi uma forma de organizar esses temas e tudo aquilo que estava acontecendo comigo. Então, imaginar esse hotel com várias portas que eu podia, sabe, segmentar e entender. Enfim, foi até terapêutico, assim, de certo modo. E tá sendo ainda, né? Porque eu acho que não é fazer o disco e essas coisas acabaram dentro de mim, né? Elas continuam ainda reverberando dentro de mim. E com o disco tá sendo muito interessante, sabe? De trabalhar essas coisas internamente e externamente agora, dessa forma materializada, né? Com o disco. No texto de apresentação, e agora você também falou que você passou por muitas transformações durante esse processo entre O Par de Olhos e Sentimental Palace. Olhando agora para essa transformação toda, o que ficou da antiga Ima e o que você precisou deixar para trás para habitar esse hotel conceitual? Olha, eu acho que o que fica é muito o que eu percebo da minha essência, assim, sabe? Um desejo de me expressar artisticamente, eu acho que é isso. Acho que fica o desejo de me expressar artisticamente, de sonhar, de construir essa carreira
continuar compondo, enfim. E eu acho que muita coisa ficou para trás nesse processo, sabe, do segundo disco. E, inclusive, foi uma ótima oportunidade de experimentar tudo o que eu queria fazer. Porque eu acho que o Par de Olhos teve uma coisa que ele ficou muito num lugar indie que eu amo, mas que o indie chegou na minha vida muito, assim, sei lá, com 18 anos, 19 anos, sabe? 20, talvez. Não foi uma coisa que veio da minha adolescência. Imagina, eu tocava em orquestra, sabe? Eu escutava outras coisas. E aí, de repente, o indie chega e eu começo esse trabalho com a Ima, não sei o quê, e aí ficou nesse lugar. Então, eu acho que no Sentimental Palace, eu também pude experimentar outras Imas que habitam em mim, sabe? E eu acho que isso foi interessante e vem se transformando. É claro que eu adoro o indie, tá em mim também, mas eu acho que tem todas essas outras sonoridades, experimentações que eu gostaria de experimentar e trouxe pro segundo disco. Tem uma coisa também que, se a gente colocar lado a lado o Par de Olhos e o Sentimental Palace, é um contraste muito grande, né? Mas, assim, entre esses 6 anos, tiveram vários singles que organicamente foram caminhando para outros lugares. Fizeram a transição ali, né? Exatamente. Até o Zelena, o EP com a Jadza, que a gente adora também, assim. Então, acho que foi um caminho muito orgânico, né? Uhum. O disco anterior a gente tem a participação do Lau e eu em uma das canções, mas aqui você também expande esse aspecto colaborativo da obra. A gente tem o Lucas Silveira da Fresno, a gente tem Jupe do Bairro, Sofia Chabal, mas a gente tem outros nomes ali no meio, como Fernando Catatal, Gabriel Millier, tem o Lauis na coprodução de algumas das faixas. Como que foi essa seleção desses hóspedes que você queria que entrasse nesse seu hotel aí? Gente, assim, eu tô primeiramente muito feliz de ter todas as pessoas que eu admiro muito. E é isso, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de música, independente do gênero. Eu gosto de artistas. E eu acho que esses 3 artistas que eu trago pro meu disco, inclusive no Par de Olhos do Lau também, o Lau e eu acho que são artistas que têm universos muito próprios e são, enfim, e de universos fortes. Eu acho que são pessoas que se colocam muito nos dias atuais de uma maneira importante. Mas não foi pensando nisso que eu chamei eles. Foi muito o que cada música pedia, assim. Cada uma teve uma história, né? Por exemplo, Te Quero Fora, com o Lucas. O Lucas salvou a música. O Lucas salvou a música. O Lucas salvou a música. Eu tava no ensaio com os meninos, a gente já estava começando a ensaiar para o show e não tinha, o trecho que o Lucas canta não tinha. E eu falei, gente, eu não tô conseguindo terminar essa letra. Por que você não chama alguém pra... O Nando sempre fala, chama mais gente para compor com você, para experimentar, isso é importante. Aí os meninos, mas quem você escuta cantando isso? Eu falei, o Lucas da Fresno. Aí eles, manda mensagem. Eu juro, no ensaio, eu mandei mensagem para ele. E ele já me manda, quero escutar. Respondeu na hora, escutou, já respondeu. E aí, na semana seguinte, compôs a parte dele, gravou. Então, assim, foi muito legal. Da Rita, a música Rita... quando eu compus, que foi a que eu mandei para a Sofia, logo que eu compus, eu escutei a voz dela cantando. E aí eu mandei, Sofia, eu fiz essa música, achei que tem a ver com você, o que você acha? E aí ela me manda uma demo de volta, linda, assim, um violão, um tecladinho. E aí eu amei muito, e quando a gente começou a pensar o disco, eu falei, tem que ter Rita, e eu acho que a demo da Sofia pode ditar um pouco o que vai ser o começo do arranjo, sabe? Inclusive, a Sofia foi pro estúdio, a gente gravou juntas essa música, tava todo mundo no estúdio, os músicos, a gente foi meio que criando o arranjo na hora, assim, foi Legal. Muito divertido. E com a Jupe, que foi em Lagosta Ostra, eu acho que é uma das músicas mais visuais, assim, mais... a poesia tá escancarada nela, e ela é muito visual, muito imagética, e eu acho que a Jupe... eu sou apaixonada pela Jupe, e ela, pra mim, quando veio a imagem dela nesse banquete comigo, com essa lagosta, ostra e todas essas imagens, eu falei, nossa, tem que ser a Jupe, aí mandei pra ela, e também, de prontidão, me respondeu, e assim, faltando 2 semanas pra entregar o disco, eu tive essa ideia da Jupe estar em Lagosta, e ela também lançou o disco muito perto de mim, mandou ali e falou, não, amiga, vamos fazer acontecer. E foi lá pro estúdio, foi maravilhoso. E essa é a história dos 3 feats.
Perfeito. Eu sei que além da parte instrumental e poética, a questão estética ela é sempre muito importante para você. E a gente sai desse universo vermelho do Par de Olhos para explorar esse tom esverdeado com uma imagética que evoca às vezes uma coisa meio vitoriana, parece uma personagem perdida no tempo, com aquele cabelo bagunçado, essas diferentes combinações de elementos. Queria que você comentasse um pouco dessa questão estética que envolve esse novo álbum também. Pois é, quando eu entendi que esse hotel ficava dentro de um castelo, primeiro o hotel já é cheio de signos, elementos visuais, né? E aí, quando eu entendi que ficava dentro de um castelo, nossa, assim, é um prato cheio para quem gosta, né, de imaginar visualmente, assim, as coisas. E aí eu tive o prazer, o privilégio de trabalhar de novo com a minha amiga Gabi Schmidt, que fez a foto, a Nuro e o Cacau, que fazem o styling, meu styling desde o começo da IMA. Então, assim, é uma turma que está comigo desde o começo. E nesse disco entra o Marcelo Jarós, que faz direção criativa. E aí eu trouxe para eles todas essas coisas, porque eu senti, dessa vez, eu sentia o que eu queria dizer, mas eu não estava conseguindo ainda desenhar, tipo assim, gente, eu quero aparecer dessa forma, assim, eu tinha mais conceitos, mais palavras do que eu gostaria de transmitir, e eles foram os responsáveis por traduzir todo esse universo, e aí, por exemplo, para a capa eu tive uma ideia, era para a capa ser uma outra coisa, mas aí o Marcelo e a Gabi, a gente imagina uma outra coisa, eu falei, então tá, vamos, eu confio em vocês, e o que é bom, né, de trabalhar com quem a gente confia, que a gente conhece. Enfim, e foi uma troca maravilhosa, um pouco mística, assim, subjetiva, porque eu entendi o que eles queriam fazer, mas eles também não mostraram de cara o que seria. Também era uma coisa do tipo, a gente quer fazer algo assim, ok, é algo, mas a gente não sabe o que é. Então, só experimentando ali no dia do estúdio, colocando as coisas na cabeça, aqueles galhos, e todo, né, o shooting que a gente fez para essa imagem de agora do Sentimental Palace, foi uma coisa sendo construída também ali na hora, como foi também os arranjos no estúdio, sabe? Então, eu acho que teve uma coisa nesse disco de uma organicidade, de uma coisa orgânica que foi sendo construída ao vivo, assim, e de se deixar permitir experimentar mesmo e sentir na hora, sabe? Então, isso tanto para a parte musical quanto visual, essas coisas foram acontecendo. E você até perguntou, Kleber, se o conceito tinha sido o pontapé. E eu acho que apesar de algumas músicas já existirem, assim, antes do conceito chegar mais cristalino, eu acho que o título e o conceito, a ideia toda, organizou muito, assim. Depois disso, a gente começou a responder essa ideia que ela teve, do hotel, etc., e as coisas começaram a se encaixar, assim. Então, essa incerteza, assim, tanto da capa quanto do disco, realmente o processo o processo foi se desenrolando sem tanto planejamento, assim, né? Eu acho que é um paralelo legal que ela fez aí com a capa também. When the holidays start to feel a bit repetitive, reach for a Sprite Winter Spiced Cranberry and put your twist on tradition. A bold cranberry and winter spice flavor fusion, Sprite Winter Spiced Cranberry is a refreshing way to shake things up this sipping season, and only for a limited time. Sprite, obey your thirst. Perfeito. Bom, vamos falar sobre as músicas, então. O disco abre justamente com a faixa título, Sentimental Palace. Ela é bem descritiva, cênica, ali como se você ambientasse o ouvinte ao disco. Tem sons de passos, portas se abrindo e se fechando, tem o som de um cavalo em algum momento. Tudo isso enquanto tem as cordas trazendo essa dramaticidade toda ali. E você canta, abro a porta, mas está tudo trancado agora. Por favor, fale sobre essa canção que inaugura muito bem seu segundo álbum aí. Essa música eu comecei no GarageBand do celular. GarageBand é um grande aliado na minha vida. E aí eu comecei com esse baixo e a falar, porque eu estava muito já com a imagem do hotel na minha cabeça. E aí eu começo a fazer essa música justamente com a imagem e com a sensação interna das coisas que eu estava sentindo. E aí, conforme a gente foi fazendo, aí depois, né, com a gravação, eu comecei o arranjo de cordas no GarageBand e depois a gente passou para o Gabriel Millier concluir esse arranjo de cordas, né, deixar ele um pouco mais profundo, mais intenso, então ele adicionou mais camadas de cordas e também
quando a gente foi fazendo, entendendo também que o disco era bastante cinematográfico, e a gente foi muito inspirado no cinema, e também tem uma música da Kate Bush que a gente ama, que ela também passeia, ela é muito... Na verdade, o trabalho todo da Kate Bush é muito visual, né? Você não precisa... Ela é uma pessoa muito visual, mas se você só escuta as músicas sem olhar para as imagens, também vem muitas imagens. Então, de alguma forma, eu quis trazer isso para o disco, assim. A gente foi gravando esse sound designs, gravando coral, e aí a gente entendeu que seria uma ótima apresentação, né, desse hotel, uma apresentação e um bom começo de disco, assim. Essa música foi feita camada por camada, assim, né? Primeiro os instrumentos ali, e aí o sound design. A gente tava querendo colocar um sound design cinematográfico em algum lugar do disco. A gente até pensou no fim de 2001, né? Tá todo mundo quase morto, aí, tipo, explosões, não sei. Mas acabou ficando pra essa música, assim, né? Então, ela foi acontecendo em camadas, assim. E acho quase que legal. Um anti-SMR, assim, porque ela é cheia de coisas contrastantes, tipo. Exatamente, que te deixa até desnorteado, assim, né? E até o Theo, nosso filho, participou da percussão dessa faixa. Pô, fiz uns stories dele gravando percussão comigo e fez um sucesso, stories. Perfeito. Seguimos aqui, a gente chega em Fritar na Areia, ela continua ali posicionando o ouvinte dentro do disco, segue um pouco da temática da canção anterior, mas ela cai de maneira que foi pra mim totalmente inesperada na música eletrônica. É uma das canções que tem ali o processamento de bateria e sintetizadores do Lawes, da Pelados, que sempre traz esses conceitos eletrônicos aqui, mas eu queria especialmente que você me ajudasse a entender essa letra, porque ela tem uma coisa meio raivosa em alguns momentos. O que envolve essa composição? Eu acho que veio esses elementos. Acho que quando eu compus essa música, vieram os elementos, né? Do fogo, da areia. Eu comecei a visualizar essa imagem e era um momento, claramente, que eu estava com uma raiva para expressar. E aí veio essa imagem da areia junto com a raiva. E ela é também, como acho que Sentimental Palace, uma viagem... poética visual, assim, né, na letra, e ela também traz imagens muito claras, e eu não sei, pra mim ela me traz sensações, sabe? Ela é muito mais sobre sensações do que, o que significa essa letra. Vou dar uma de David Lynch aqui. Dizer que eu não sei. Será que eu sei o que significa? Sei lá, é muito mais sobre a sensação e sobre esse feeling dela mesmo. E eu acho que ela é uma coisa meio pós-apocalíptica, a imagem que eu tenho dela, sabe? Sim. Então ela começa nessa coisa orgânica, e veio depois esse coral que deu uma dramaticidade maior, e ela depois vai se transformando numa coisa eletrônica. Então, para mim, veio também um pouco essa coisa do aquecimento global, de temáticas um pouco mais universais, mais globais, de crise que a gente está passando hoje, mas... Enfim, mas fica aberto também para, né, eu já escutei gente, eu queria cantar essa música pro Bolsonaro, sabe, assim, tô aqui cantando, não quero ouvir você mais aqui, sabe, enfim. É interessante, né, porque essa música tá saindo na véspera da COP30 no Brasil, assim, e pra mim ela é claramente sobre aquecimento global, e eu acho muito bonita a frase, assim, se você duvidar de que lado está o seu rosto virado pro sol, assim, tá tão quente que você não sabe mais de onde o sol tá vindo, sabe? Então, enfim, é a minha interpretação, não quero fechar a interpretação, fica aberto para todo mundo, mas, enfim, para mim é muito como ela claro, falou, é para cada um a sua agora, cada um cria sua interpretação. Exatamente. Então, para mim é muito claro, e é muito interessante, assim, ela sair agora, nesse momento, assim. Uhum. Perfeito. A gente chega em 2001, essa aqui foi o primeiro single que você apresentou, e eu sei que ela tem uma história legal porque ela foi sendo construída por vocês dois ao mesmo tempo, enquanto o Fernando ia tocando a parte instrumental, você ia improvisando a partir das capas de DVDs, foi isso, Irma? Eu queria, mas a gente não tem tantos DVDs assim aqui. Foi no serviço de streaming mesmo. A gente estava com o serviço de streaming aberto na TV e o Fernando começou com essa harmonia. Eu falei, gente, que legal essa harmonia. Daí eu comecei a brincar, a cantar esses títulos. E aí eu vi que a brincadeira era interessante, né? De deixar o inconsciente guiar e criar narrativas dentro da combinação dos títulos.
Então, sei lá, eu adoro a professora de piano em The Mood for Love, porque para quem assistiu já a professora de piano, ela é uma personagem completamente, ela é complexa, ela é maluca, ela e aí ela tem questões, né, com relacionamento com a mãe, com relacionamento com ela mesma e com quem ela se relaciona. E aí falar em The Mood for Love, eu acho que tem um sarcasmo, eu gosto dessa imagem. Então, brincar com as palavras foi dando significados e assim a gente foi construindo a música. Foi muito divertido de fazer. E nem todas eu já vi pessoas falando assim, vou fazer uma lista aqui de 2001 para ver todos os filmes que a Ima colocou, gente. Eu ainda não vi todos os filmes, eu não sei se todos são bons. Tem uns que eu amo muito, tipo Eraserhead, é um do meu top 3 da vida. Aconselho muito, gosto do Professora de Piano, 2001 mesmo, é incrível, Bye Bye Brasil, maravilhoso. Então tem alguns que eu adoro e outros que eu ainda não assisti. Eu gosto quando você fala aquela sequência do cheiro do ralo e da febre do rato. Eu gosto muito dessa parte. Um canino, a terra em transe, o cheiro do ralo, a febre do rato, My Eraserhead. Isso, eu adoro essa parte. É muito legal, né? É um procedimento meio dadá, assim, né? Meio aleatório. Mas assim, no mundo que a gente tá com palavras toda hora, assim, é como se as palavras se reorganizassem inconscientemente, de maneira poética, assim, e que eu acho que revela muito do inconsciente da Ima naquele momento, assim. É super certo, eu adoro essa música. Eu adoro ela. Eu acho que é uma das mais pop dentro do disco também, né? Se a gente for pensar tudo que tem aqui. Sim. Sim. A gente segue aqui, chega em La Femme, canção em francês, que reforça essa carga de mistério que ela é bem presente dentro do disco. Fiz uma questão de traduzir aqui. Você canta: a jornada da mulher que toca o chão, que vive no castelo da memória, o castelo dos campos de rosas, de quem são essas rosas? E aí volta de novo para essa questão do castelo que você falou no começo do programa aqui. Por favor, fale mais sobre ela pra gente. Olha, eu não tinha... Que engraçado, é verdade, tem castelo nessa... Olha só. Eu não tinha... Porque essa música, eu fiz junto com a Manu Aliperte, que é uma amiga minha, que ela é fluente em francês. E aí eu comecei essa harmonia, essa melodia, e eu falava algumas palavras. Falava rose, chose, cose, só... palavras parecidas com o mesmo som em francês, e ela foi costurando essa letra com essas palavras que eu passei para ela. E aí ela que construiu essas imagens. E eu não tinha me dado conta de que aparece um castelo ali, que lindo! Aí, é muito interessante isso, quando a gente realmente entra no universo, as coisas começam a vibrar e se conectar de tal modo que elas já estavam conectadas em algum lugar. Então, acho que a força da nossa subjetividade, do nosso inconsciente, é realmente muito potente, assim. Hoje eu saio na rua e eu vejo várias coisas relacionadas ao Sentimental Palace. É como também se a gente começasse a atrair mais do que a gente está vibrando, né? É muito interessante isso. Eu acho que essa também tem uma coisa que não foi tão planejada, assim, quer dizer... Mas assim, essa coisa do cinematográfica, né? A gente não sabe exatamente se a gente queria que soasse como um tema de Batman ou de James Bond, assim. Mas eu acho que tem um pouco... Talvez teve alguma intenção de soar um pouco como o Live and Let Die, do Paul McCartney, assim, aquele James Bond. Uma música que tem vários momentos diferentes, assim, mais calmos, mais agressivos e tal. Enfim, então eu acho que essa é uma das músicas mais cinematográficas, assim, do disco, né? Teve uma coisa que a La Femme e Fritar na Areia foram as duas faixas do disco que a gente gravou com a minha banda, com a mesma banda do Par de Olhos, que é a banda que me acompanha nos shows. E vocês já tocavam nos shows também, né? A gente já tocava La Femme nos shows e Fritar na Areia também. Só que o final de Fritar na Areia não era esse novo, a gente deu uma repaginada ali pro disco. Mas é muito legal porque eu acho que os fãs já estavam esperando, porque eu venho tocando La Femme e Fritar na Areia já há um tempinho. E aí tô muito feliz de trazer elas pro disco agora. E essa tem arranjo de sopros do Barisby também, que o João Barisby, que é uma peça fundamental nos sopros desse disco, que ele fez o solo de sax de 2001, ele fez esse arranjo, enfim, ele tá no disco inteiro, aí
contribuindo. A gente avança e chega em Dentro de Mim, uma das minhas favoritas do disco. Tem essa letra que a minha interpretação ela é bastante explícita, quase erótica, mas daí daqui a pouco você vai falar, sei lá, é a interpretação de uma fita cassete dentro de um tocador de fita, sei lá, alguma coisa do tipo, porque tudo se encaixa dentro dela e você canta, quero você dentro de mim, quero sentir você se perder. E aí, assim, ela é praticamente uma música da Pelados, só não tem a Manu Júlia, porque todo o resto da banda é o pessoal da Pelados tocando com você aí. Fala mais pra gente sobre essa, por favor. Exato, eu acho que esse é um retrato íntimo mesmo, uma viagem. Ela fala sobre desejo, ela é a mais erótica do disco, e também foi uma das primeiras, eu acho que talvez tenha sido uma das primeiras que eu gravei, porque assim, quando eu entendi o que era o disco e comecei a desenhar o começo de um repertório, o Nando estava cheio de trabalho. E aí eu comecei com o Lauis o processo do disco. Porque o Nando falou, talvez eu não consiga produzir o seu disco. Eu falei, eu preciso começar, agora mais do que nunca, eu tenho que começar. E aí nisso, eu já estava de papo com o Lauis, da gente fazer alguma coisa, e aí a gente começou juntos esse processo, e Dentro de Mim foi uma das primeiras. E os Pelados, que são amigos, toparam muito, inclusive o Vicente tocou em mais de uma faixa, eu acho que a Helena participou só dessa, que foi pro disco só essa. E a Manu participou nos coros, no coral do disco, ela estava ali presente. Então, acho que os Pelados foram o Theo Secato, que gravou em Lagosta Ostra. Essa Dentro de Mim, os Pelados gravaram, mas o Lauis meio que foi modificando tudo também ali dentro do processo eletrônico dele. Foi muito interessante. E é isso, eu gostei que ficou, porque nesse momento ali de começar o disco, eu tava muito insegura e com muito desejo, muita coisa na cabeça, e eles me acolheram muito bem, assim, foi muito legal. Legal. E curioso que é a segunda artista que você fala aqui, que participou do processo e lançou disco. Você falou da Jupe, que lançou disco, e Pelados, que também lançou há poucos meses atrás o segundo disco, terceiro disco, né? É verdade. Avançando, então, a gente vai para uma canção que é quase o oposto de Dentro de Mim, que é Te Quero Fora, né? Ela tem essa participação do Lucas Silveira que você já havia comentado. Tem mais alguma coisa sobre ela que você acha importante comentar, além dessa relação que você fez com o Lucas de trazer ele para participar dentro da faixa? Essa faixa, quem começou, essa faixa começou com o Thiago Leal, ele entregou uma demo falando... que você acha interessante, vamos fazer alguma coisa, e mandou essa demo. E aí o Nando amou, eu amei, e aí só que não estava saindo nada, e também foi no momento, né, de sentir essas coisas todas que estão colocadas ali na música, que eu, enfim, e aí eu comecei a fazer a melodia e a letra. Não, é isso. O Thiago chegou e acho que ele falou, isso aqui tem a ver com a Ima e tal. Ele tinha esse riff, uma estrutura de harmonia e tal, e a gente desenvolveu, acho que num dia, assim, né? A gente fez melodia, arranjo, várias coisas, assim. Acabou ficando meio que a faixa mais rock and roll do disco, assim. E eu me amarrei nessa faixa, assim, na sonoridade, a gente... chegando num resultado bem legal, assim, eu gosto muito da bateria, o Pedrinho Lacerda participou gravando essa faixa e várias faixas do disco também, e só que vários momentos a Ima quis desistir dessa música por conta do buraco da segunda estrofe, assim, né, e aí quando ela falou do Lucas, eu achei uma escolha bastante curiosa, assim, mas que faz todo sentido até com o próprio título do disco, né, Sentimental Palace, trazer o Lucas, que é quase um símbolo de uma música emotiva, jovem e tal, enfim, que também tem a ver com a história da própria Ima, enfim, que era emo na adolescência, enfim. Então eu achei muito legal como ela colocou ele, assim, como esse símbolo, né, assim, dentro do disco, né, então ficou super legal, eu gosto bastante dessa faixa. Vocês ainda não chegaram a tocar ao vivo ela, né? Com o Lucas não, mas é uma das minhas favoritas ao vivo, e ele já falou aqui que em algum momento quer cantar comigo, então vai rolar esse encontro já. Tudo, muito bom. Seguindo, a gente chega em Passageira S, outra canção misteriosíssima, tem uma atmosfera anos 80, umas melodias lindas, tem esse toque de melancolia, mas ela tem essa letra que vem quase como um alerta. Cuidado ao se aproximar de mim. Ima, conta mais pra gente sobre essa canção, por favor.
Essa eu acho que é uma epopeia dentro de mim, assim, de coisas que eu tava sentindo em relação a mim, sei lá, de coisas que eu tava vivendo comigo mesma, de olhar no espelho e sentir tudo que tá ali na música. Mas essa música, eu falo da epopeia porque eu acho que ela tem vários momentos, né? Dentro dela, eu acho que quase como se fossem em blocos diferentes dentro da mesma música, né? E ela foi feita assim, também comecei ela no GarageBand, e o Nando fez o que é o refrão, porque eu falava, Nando, o refrão eu achava que aquilo era o refrão, e ele, não, isso ainda não é o refrão. Eu falei, então faz um refrão pra mim, e ele fez o refrão, e que ficou ótimo, encaixou, e aí quando ele fez eu falei, entendi, ok. Então isso é o refrão, vamos fazer então acontecer assim. E também foi uma música que a gente foi entendendo mais no estúdio, né? Gravando, fazendo arranjo. Eu acho que quando a gente ia para o estúdio, é um processo que o Nando já tem experimentado desde o disco do Will, né, Nando? Que é chegar no estúdio, ter uma demo, às vezes não ter demo, ter só uma voz e violão, e a partir disso, ali no estúdio, experimentar, criar meio que o arranjo na hora, assim. Então, chamar músicos, artistas, né, que você acha que tem a ver, que ali vai, enfim, criar. É meio mágico, assim, esse processo, né, de estar no estúdio e criando na hora o arranjo. Eu acho que Passageira S foi muito uma música, o arranjo foi acontecendo ali em conjunto, né, no estúdio. Você sente isso, Nando? Que também foi uma música que foi se consolidando na gravação? Eu acho que o disco tinha uma coisa de uma proposta desde o início de ser muito diverso, assim, né? Então, por isso que muita gente participou. Sério, a ficha técnica é uma loucura, muita gente, assim. E também o procedimento em relação à produção das músicas é muito diverso. Então, por exemplo, 2001 foi uma música que tinha uma demo muito já quase finalizada, e a gente gravou umas coisas por cima, enfim. E tinha músicas muito em aberto, assim, né? Então, por exemplo, Passageira S é um caso disso. Então, a gente tinha uma demo da gente tocando toda a canção, uma estrutura, mas ela foi ganhando corpo estético mesmo no estúdio, né? E, de fato, é uma coisa muito legal, porque a gente fica um dia inteiro trabalhando em cima dela, e acaba que a gravação tem um frescor de criação, porque não é uma repetição, né? As pessoas estão ali reagindo, às vezes ouvindo a música pela primeira vez, então tem uma coisa muito legal de juntar o take que fica com a criação ao mesmo tempo, assim, sabe? Tem um frescor muito grande. E essa música, pra mim, só voltando pra letra, eu acho uma das letras mais lindas do disco, assim, eu sou muito dessa letra, e tem uma coisa assim, né, assim, até do que você fala de o que era ter rede social em 2019, o que é ter pós-pandemia, como tudo mudou, assim, como o mundo mudou, e esse negócio de tento sumir da tela, não sou o que se pode ver, acho muito, muito bonito, assim, essa letra pra mim é muito... Ela escreve bem, né? Ela poderia trabalhar com isso. Poderia, né, gente? Mas essa é engraçado, porque essa música também, eu só tinha a primeira parte dela, e quando o Nando fez ali o refrão, em relação à letra, ele fez em Lá Lá Lá. E quando eu compus a primeira parte dela, eu estava num processo dentro de mim. Então, numa fragilidade, uma certa vulnerabilidade, né? Que eu falo ali no começo da letra. E aí, quando o Nando traz o refrão, meses depois eu vou conseguir terminar junto com o Nando, tipo assim, Nando, me socorre. Tá sendo difícil, porque tem uma coisa que às vezes para mim é difícil terminar algumas músicas quando eu não tô mais vivendo aquilo. Entrar de novo no sentimento para terminar a letra para mim é muito difícil. E o legal é que, como o refrão veio depois, eu já não estava mais dentro, não estava conseguindo acessar aquele lugar da composição, o refrão ele é mais solar e ele vem quase como sentir o amanhecer, não ter que ficar sempre para trás. Ele é uma coisa que puxa para cima, então ele vai para um lugar mais solar. E isso para mim, nesse lugar que eu estava falando do disco, enquanto um lugar terapêutico também é muito bom, porque eu começo ali falando, né, de inseguranças, de coisas minhas profundas, mais melancólicas, e aí vem esse refrão mais forte que me bota para cima. E eu escuto aquilo, me enche, assim, vem um sol mesmo, sabe? E isso também foi interessante dessa música. Eu acho, só complementando, eu acho que também tem muito, nessa música, muito um comentário dessa transição do Par de Olhos para Sentimental Palace, que assim, cuidado que eu não sou aquela voz, aquela flor, enfim, eu tenho arestas, eu tenho loucuras,
né? Porque eu acho que esse disco teve alguma intenção prévia, era para um pouco dinamitar a coesão do Par de Olhos, que é um disco muito coeso. E esse é um disco bastante doido, assim, né? Ele remete a discos que a gente admira muito, sei lá, como o álbum branco dos Beatles, assim, que é o melhor disco dos Beatles. Enfim, ele vai para vários lugares, assim, né? Então, eu acho que essa música trata muito disso também. Eu acho que até pelo tempo que você levou pra fazer, assim, é natural que tenham outras referências, outras coisas mil que foram pipocando durante esse processo, né? Não faria sentido você vir com um Par de Olhos parte 2 aqui, né? Mas às vezes as pessoas esperam, né? Mas eu realmente quis romper, porque tem muitas outras coisas dentro de mim, sabe? E ainda sinto que existe ainda muito mais. Eu acho que isso foi a coisa que eu mais gostei, até conversando com o Renan, a gente ficou muito fascinado pelo disco, porque eu acho que a gente tava esperando um Par de Olhos parte 2, e veio uma outra coisa. E aí, assim, a gente meio que teve que parar, esperar, entender e reposicionar nossa própria percepção sobre a sua obra, assim. E eu acho que isso é a coisa mais legal de você ouvir música, Cara, ela me levou pra uma coisa que eu não tava esperando e eu tô adorando pra onde eu tô indo, assim, sabe? Então, curti bastante isso é muito legal, Kleber. Eu tô recebendo... E é interessante que o retorno do Sentimental Palace também tá sendo diferente do Par de Olhos nesse sentido, porque por ser um disco mais profundo e realmente que as pessoas não estavam esperando, e aí elas vão... Pera, então deixa eu entender o que tá acontecendo aqui. E nisso, elas param pra escutar. E aí, quando elas me escrevem, elas não mandam só, gostei do disco, poxa, ficou legal, assim, o que você fez. Elas escrevem textos, né, do mergulho e de interpretações. Então, assim, eu que realmente gosto de fazer arte, tô aqui na música, nesse trabalho, muito pela arte, e eu tô muito realizada, né, com essas trocas, que são mais profundas. As pessoas têm falado coisas muito interessantes para mim a partir disso. Que legal. Bom, já que estamos falando sobre coisas interessantes, vamos falar sobre a faixa mais maluca pra mim dentro desse disco, que é a Lagosta Ostra. Ela é bem interpretativa, pra mim ela evoca muitas coisas do Tom Waits nos anos 90, assim, que essa coisa meio teatral, meio percussão quebrada, o som de captação. E aí eu achei muito curioso você trazer a Jupe, porque a Jupe tá numa fase atriz agora. E essa música é praticamente uma interpretação, ela é quase uma anti-música, é quase uma cena que a gente tá vendo ali. Fala mais pra gente sobre ela, que eu sigo fascinado por essa canção. Essa eu comecei pelo GarageBand também. Eu compus esse baixo que fica tum, 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 tum. Isso eu compus no GarageBand. E o começo da letra. Só que tinha 40 segundos e eu não fazia bulhufas do que sabe, eu gostava disso, dessa imagem. Lagosta, ostras servidas num prato fundo branco de metal. E essas imagens, para mim, ela já começa com uma crítica à burguesia, de certa forma, e muitas imagens que vinham na minha cabeça que eu gostava. E aí, só que eu não sabia para onde ir, eu não sabia, será que eu lanço só esses 40 segundos do GarageBand mesmo? Aí veio a ideia, o Nando falou, eu acho que essa música tinha que ser banda, tinha que ter uma coisa assim, de ter mais elementos, e a gente podia experimentar, convidar outros músicos e a gente, no estúdio, dar uma fritada. E essa música, ela é como que eu falo? Ela é um recorte de 9 minutos de uma jam session que a gente fez. Caramba! Eu, o Theo Secato, Fernando Catatal, o Marcelo Cabral e o Barisby no sax. Todos na mesma sala. Essa música tem 9 minutos, ela inteira. E é uma jam. E aí, com o começo que eu tinha feito no GarageBand. E aí, aquilo tudo foi, tipo assim, essa realmente saiu na hora. E depois o Nando pegou esses 9 minutos e transformou nesses 2 minutos, com os melhores trechos, e virou essa música, assim. Queremos já o Sentimental Palace edição deluxe, com todas essas maluquices de 9 minutos. Gente, isso é uma coisa... Eu queria lançar esses 9 minutos, que é muito interessante. E aí, inclusive a letra só tinha o começo. Aí o que eu fiz? Lembrei de uma conversa que eu tive com um amigo poeta meu, o Ederson Rising, que a gente falou de Lagosta. Eu falei, amigo, eu não tô conseguindo terminar.
desenhar? Você consegue escrever alguma coisa em cima desse negócio de lagosta? E aí ele me mandou várias coisas escritas. E na hora do improviso da Jam Session, eu abri a nossa conversa com aquelas coisas que ele tinha escrito e improvisei ainda em cima das coisas que ele tinha mandado. Então, enfim, foi uma jam session. Ela tem uma coisa meio maluca. asquerosa, assim. Eu tava pensando muito naquela. Eu não sei se você assistiu A Substância, aquela cena dos camarões que ele começa a mastigar e fica com a boca cheia de resto, assim. Eu imaginei uma coisa meio sombria, assim. Não, é muito essa imagem, é exatamente essa imagem. E a gente incomodar. Não, assim, Substância não é um filme que me pegou tanto. Uhum. Eu não sou tanto do gore, mas eu acho interessante, acho que tem o seu lugar. Mas essa cena me impactou bastante, né? E ela é muito incômoda. Sim. É exatamente isso, Kleber. Perfeito. E tem uma coisa também do charme discreto da burguesia, né? Isso. Também pensei nisso. E eu acho que uma das primeiras ideias que estavam muito ligados ao conceito do hotel, lembra? A gente estava pensando em fazer assim, a música do saguão, a música do restaurante, do piano bar, assim. Então acho que foi meio que ela desenvolveu de uma maneira muito interessante, sabe? Esse negócio do restaurante, para colocar a pessoa na mesa. Realmente a Jupe, ela fazendo aqueles barulhos de boca, assim, é meio grotesco, assim. Mas eu acho que, Nando, uma coisa, nesse disco inteiro, a minha ideia era trazer as pessoas para dentro era ser mais visual possível, realmente você escutar e as imagens virem. Então, acho que teve uma coisa assim, todas as músicas de trazer uma proposta imersiva para elas, sabe? Então, acho que em Lagosta Ostra, realmente, acho que você senta na mesa ali com a gente nesse banquete grotesco. Seguimos aqui com Rita, última parceria do disco. Você já contou um pouco como que foi esse contato com a Sofia Chablau. E aí, assim, eu preciso confessar que essa é a que eu menos tive conexão. Mas eu acho que isso é a parte do disco também, de você vai absorvendo aos poucos. E eu queria que você me ajudasse a entender o que é Rita dentro desse disco aqui. Eu acho que ela é uma música que... Bom, muitas eu falo, né, não sei se muitas... mas uma coisa que está presente na minha carreira, eu acho que no meu trabalho como um todo, é o universo onírico dos sonhos, né? Uhum. E essa música fala sobre um sonho. É uma canção que eu compus muito rápida, foi assim, foi uma música que veio de uma vez só, e eu geralmente adoro as músicas quando elas vêm assim, e já dou um braço a torcer quando elas vêm, porque acho que elas conseguem imprimir uma coisa muito rápida do que você está sentindo ali, sabe? E é isso, eu acho que ficou linda na voz da Sofia. É uma música que eu gosto de escutar a voz e violão, e eu acho que o arranjo ele é uma coisa que ele soma com essa voz e violão. Ela tinha uma coisa muito de bossa nova, muito... quando eu compus, era uma coisa meio bossa nova. E quando a Sofia me mandou a demo, tinha violão, mas ele era tocado de um jeito tão diferente que não soava uma bossa nova tradicional clássica. E eu achei aquilo maravilhoso, que tinha mais a ver com essa coisa onírica e tudo mais. E aí, quando a gente começa a fazer o arranjo, a gente gravou, o meio era super bossa nova. E aí, no meio de uma experimentação que eu tive com o Nando, aí ele botou uns beats, uma coisa de reverse de violinos, e aí deu uma pirada, assim, o que eu achei que realmente a gente entra... Eu acho que no disco tem várias músicas que são portas, né, e essa é uma das portas que tem de Rita, assim, que entra nesse lugar bem onírico. Eu acho que tem uma coisa da gente explorar essa bossa nova meio decadente, assim, eu escuto vários ecos de Tom Jobim, né, aquela melodia do coro no meio ali, eu acho que tem um deslocamento, assim, interessante, né, e esses samples de Beethoven, assim, no meio, ela também acho que é uma das mais visuais, né, no disco. E mais uma vez, um artista que lançou o disco recentemente, porque Sofia Chablau lançou o álbum em parceria com o Felipe Vaqueiro ali, então... E que tem um pouco dessa atmosfera, tem algumas canções mais acústicas rolando ali no meio também, né? Exato. Belo disco. Pois e tudo isso sem saber, né, que ia sair tudo junto. É muito bom isso. Porque Rita a gente gravou, acho que a gente gravou 2000... Não, a gente gravou 24. Rita... 2024. Sim, mas eu digo, a gente gravou Rita num dia... E 2001 no outro dia. Foi tipo... Foi uma das primeiras... Foi da primeira leva de produção do disco, assim. Perfeito.
A gente chega agora em Ruído Branco, é a faixa mais curta do disco, mas não menos detalhista. Lembrou muito uma coisa que eu sei que você gosta, que é Kate LeBon, pra mim. Tem uma atmosfera ali, ela tem essa letra bem expositiva e que você canta. Tá difícil de olhar pra você, o fim chegou e a gente sente. Conta mais sobre essa canção, que é a penúltima faixa do disco aí. Eu fiquei muito na dúvida dela ser. Eu queria que ela fosse a última, porque, né, terminar, o fim chegou e a gente sente, mas aí tudo bem, ela tá se encaminhando pro fim já, e eu achei que ela, como penúltima, encaixou legal ali. Essa foi uma que foi a última que eu compus pro disco. Na verdade, o disco já tava pronto, o repertório, mas aí eu tava em casa e aí veio essa música, voz e violão também, de uma vez, assim, curtinha como ela é, e o Nando, mandei pro Nando, aí ele, nossa, achei linda. Aí eu falei, vamos botar no disco? Ele falou, você é muito louca, porque a gente tem que entregar esse disco, sei lá, daqui 2 semanas, mas eu topo. E aí ele também maluco, ele compra minhas maluquices, e aí a gente colocou ela no disco. E também era uma música que eu fiz um arranjozinho no GarageBand, mas depois a gente foi pro estúdio e trabalhou um pouco mais nela. O disco não tem muitas referências, a gente não trabalhou muito com referências, assim, musicais, né? Mas essa, por algum motivo, eu tava pensando em Jesus and the Mary Chain e U2, assim, não sei se ficou parecendo U2. Não, né? Não, nem um pouco. U2, Nando, jura? Mas é um detalhe que eu não posso revelar aqui também, mas enfim, mas tava na minha cabeça. Mas o Jesus and the Mary Chain acho que aparece mais do que o U2. A guitarrinha agora repensando faz sentido. Na verdade, veio quando a gente quando a gente tava ali. A gente gravou no mesmo dia que a gente gravou Lagosta Ostra. Eu lembro que a gente falou assim, cara, a galera tava assim, já tinha feito uma jam session de 9 minutos, né? Quer dizer, um dos takes foi 9 minutos. Já tava horas aquele negócio, aquela loucura da Lagosta Ostra. Eu falei, gente, vamos gravar mais uma, porque ela compôs aqui uma música e tal. E a gente até falou assim, pô, essa vai só pra versão deluxe. A gente nem sabia que ia entrar no disco. Mas aí ficou super legal e entrou. Que bom. Mas eu acho que eu lembrei que realmente a gente não era uma coisa assim, vamos fazer uma música assim, ou assado, ou quero que soe dessa forma. A gente não teve muitas referências da música dentro do disco. Acho que as referências eram mais cinematográficas, mais conceituais. Mas eu lembro de ter escutado Velvet Underground. Eu não sei se foi o Del Secado que trouxe isso como uma referência para Ruído Branco. Ali dentro, tipo, essa bateria podia ser uma coisa meio Velvet, ou a guitarra, não lembro exatamente, mas eu lembro de ter ter dito. Tem uma coisa meio 60s ali em algum ponto lugar dela, tem, eu acho. Perfeito. E aí a gente chega na última faixa do disco, O Anjo Cometa, tem esse saxofone chiquérrimo do João Barisby, que você já falou, já aparece em outros momentos ao longo do disco ali. E se no começo do álbum você tava ali abrindo portas, aqui você fecha e você canta isso. Você fala, fecho a porta do meu quarto, vejo tudo ao contrário. Vou levar um pedaço de mim num cometa. Por favor, fale mais sobre essa canção, por que você escolheu justamente ela para encerrar esse seu segundo álbum? O Anjo Cometa, atualmente, é a minha favorita do disco. Atualmente, eu acho que já faz um tempo. Desde que eu lancei, eu acho que é a minha favorita. Eu não costumo escutar muito disco depois que lança, assim. O Par de Olhos, nossa, eu nem sei se eu escuto muito, porque já é uma coisa que a gente fez tanto show, a gente, né, toca e tal. E agora com Sentimental Palace, essa música eu escuto. Eu gosto muito dela. Eu amo o disco, mas eu acho que, né, a gente fica muito tempo ali no estúdio gravando, cantando. E, enfim, eu acho. Mas Anjo Cometa é uma que eu gosto muito de botar pra ficar escutando. Eu acho ela muito linda. Ela começou com o Nando e o Thiago Leal, que também, né, fez ali Te Quero Fora. O Nando tinha feito esse refrão no piano. Tá, não é esse tom, mas ele tinha feito essa melodia no piano. E o Thiago, e ele falou, nossa, isso é muito lindo. Eu falei, Nando, isso é muito lindo, mas não tá. Primeiro que não tá no meu tom, e eu não sei o que fazer com isso. E aí ele mandou pro Thiago, e o Thiago, na verdade, não mandou pro Thiago. O Thiago mandou vários áudios pro WhatsApp. Cara, é uma coisa louca. Porque tinha esse refrão e tinha uma ponte, assim, tinha um esboço da parada, o refrão quase pronto, assim, mas faltava uma parte A. E aí o Thiago mandou vários áudios no WhatsApp, assim, e... Pra isso, Nando? Não.
Não. Ele mandou várias coisas, ideias que eu tô trabalhando aqui. E um dos áudios era exatamente no mesmo tom desse refrão e numa harmonia que encaixava perfeitamente. E assim, eu lembro de, cara, assim, será que encaixa com o refrão? E tipo, eu não tinha mostrado pra ele nada. Ele mandou uma parada aleatória que casou completamente, assim, que virou o A da música, né? Então, foi um alívio muito grande, porque a gente desde que... Esse refrão é antigo, né, assim, e desde que a gente começou a trabalhar nele, a gente queria colocar, mas, faltava uma patear, e eu não conseguia fazer, não tinha ideia e tal. E, assim, por um acaso, o Thiago mandou essa harmonia que encaixou, e aí a gente passou uma tarde fazendo ela, encaixando as partes, né, você já fez... Aí eu fiz a melodia ali, o começo da letra, mas o refrão a gente demorou um pouco pra finalizar a letra do refrão, né, porque por muito... Eu acho que, eu não sei se outros artistas que vão escutar, outros compositores que estão aqui escutando, já tiveram essa sensação que se você fica muito tempo com algum trecho de uma música em lá, 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 a chance de encontrar palavras pra cobrir esse lá, lá, lá é, tipo, muito pequena. É muito difícil, porque você tá tanto tempo cantando em lá, 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 que você vai internalizando lá, lá, lá. E, de repente, parece que as palavras somem. Eu fiquei muito tempo tentando achar as palavras pra encaixar nesse refrão, assim. Mas eu acho que tá na letra também um pouco do que você perguntou, né, Kleber? Assim, porque ela fecha o disco, porque acho que tem essa coisa cíclica, né, do fechar a porta, e o Sentimental Palace fala de abrir a porta, etc. E eu acho que é uma música que acaba dando uma acalmada no ouvinte, assim, né? Ela tem uma coisa de cantiga, de ninar, assim, até, de alguma forma, e acaba com saxofone ali, de uma maneira bem calma, depois do turbilhão todo que é o disco, assim, né? Eu acho que o trecho que eu falo na minha cabeça humana, os demônios, eu acho que essa é uma das coisas mais legais desse disco, assim, eu amo essa parte, e eu amo falar que no fim sei que vou desaparecer no espaço em ondas transversais, e essa imagem, né, da vida que é breve, e da morte, e da gente virar poeira estelar, sabe? Eu amo essa imagem, e eu acho que... mas, ao mesmo tempo, essa música, ela tem uma coisa meio cowboy, um pouco... coisa meio space cowboy, sabe? Uhum. E eu amo, assim, eu quero muito fazer um clipe pra essa música, espero que dê certo. Ai, merece muito, ela é linda essa. Você já cantou a Pedra, que essa é a sua faixa favorita, então, do disco? O Anjo Cometa. O Anjo Cometa. E você, Fernando, se pudesse escolher uma dessas 11 canções, qual que você escolheria? Putz, muito difícil pra mim. Porque eu tendo a falar Anjo Cometa também. Gente, que difícil. Eu acho que eu vou falar Passageira S, porque a letra pra mim linda essa. Muito porrada. E me faz pensar, e a melodia vai pra tudo que é canto, eu acho lindo. Bom, falamos aqui então, Sentimental Palace, disponível em todas as plataformas de streaming. Taca o play nesse disco aí, já rolou o show de lançamento, mas imagino que venham novos shows em breve para tocar esse disco, certo, Ima? Com certeza, já anuncio aí mais datas de shows do Sentimental Palace. E aguardamos a edição deluxe agora com essas maluquices de 9 minutos rolando também. Pode deixar. Tem várias faixas extras. Aí, várias faixas que ficaram de fora e também tenho muita vontade de fazer remix. Vamos ver se dá certo. Tudo, muito bom. Pra treinar, pra ir pra academia. Boa. Os housezão da Ima agora rolando aqui também. Me aguarde. O Por Trás do Disco é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar Sobre Música. Apoie a gente em apoia.se/podcast VFSM. Por apenas R$5 por mês você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu sou @KleberFak em todas as redes sociais e você também acompanha meu site, musicainstantanea.com.br, onde eu já escrevi a minha crítica sobre o Sentimental Palace. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Até a próxima edição. Tchau, tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.
Hey, Ryan Reynolds here for Mint Mobile. You know, one of the perks about having 4 kids that you know about is actually getting a direct line to the big man up north. And this year, he wants you to know the best gift that you can give someone is the gift of Mint Mobile's unlimited wireless for $15 a month. Now, you don't even need to wrap it. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com.